Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Hoje, noite fria de terça-feira. Aproveite para namorar bastante, tomar um bom vinho. Já assistindo Cadeira Cativa, já preparando aquele clima e tal, né? Mas amanhã tem dois grandes jogos. E nós vamos falar com o Vecchio, com o Ferrari, conselheiro do Internacional José Vecchio Filho, Luiz Ferrari, conselheiro do Grêmio, sobre esses dois grandes jogos. O Grêmio começa decidindo com o Fluminense em casa, 9h45 da noite. No mesmo horário, o Internacional pega o Palmeiras lá no Allianz Parque. O Internacional decide em casa, o Grêmio decide fora, mas o Palmeiras é um pouco mais forte do que o Fluminense. Tudo isso nós vamos analisar. Quem tem mais chances de passar? E se os dois passarem, nós estaremos com 2 entre 8 melhores da competição, vale vaga na próxima Taça Libertadores da América. O campeão da Copa do Brasil vai direto para a Taça Libertadores da América de 2018. O Internacional está aí meio que confirmado, o Edenilson não viajou. Não viajou também o Carlinhos, lateral esquerdo. O Zago vai repetir o time pela primeira vez. Aliás, um episódio que se repete quase que permanentemente no Internacional. O Inter não repetiu uma vez só o time no ano passado e esse ano, pela primeira vez, já no 5º mês do ano, consegue repetir a escalação. O Potker não pode jogar porque está suspenso, foi suspenso, na verdade não está suspenso, ele já jogou pela Ponte Preta, então ele não pode jogar a Copa do Brasil. Deve fazer a sua estreia contra o ABC no final de semana em Porto Alegre, quando o Inter vai tentar deslanchar na Copa do Brasil. Já o Grêmio está aí com algumas indefinições, mas também deve repetir a mesma base titular que ganhou com alguma facilidade do Botafogo. Repito, ambos os jogos às 9h45. Crise do São Paulo. Hoje, Rogério Ceni jogou a plancheta, pegou no jogador Cícero, enfim, não aguenta mais dar explicações. O Rogério que achou que ser técnico do São Paulo seria uma barbadinha, porque estaria em casa. Sampaoli está se confirmando como novo técnico da seleção. A Argentina vai se despedindo do campeonato espanhol e deve fazer a estreia justamente contra o Brasil de Tite. Uma entrevista que nós vamos rodar um pedaço, que foi exclusiva da ESPN, e se não rodarmos, pelo menos vamos apresentar o conteúdo, porque muito se disse, quando o Brasil estava ali sem saber se era melhor colocar técnico brasileiro, se era melhor colocar técnico estrangeiro. Muito se diz que o Guardiola tinha se oferecido para treinar a seleção brasileira. Guardiola chegou já de sola dizendo, não, brasileiro treina a seleção brasileira, argentino treina a seleção argentina, espanhol treina a seleção espanhola. Esses aí são os maiores conhecedores dos respectivos, das respectivas práticas de futebol nos mais respectivos países. Então, ele se descartou já, o Guardiola, dizendo, não foi sonho, nada. Me perguntaram e eu respondi e tal, mas quem tem que treinar a seleção brasileira é um brasileiro. Tudo isso e muito mais na sequência. Estamos de volta já com os nossos convidados, Ferrari, o Luiz Ferrari Júnior, José Vecchio Filho, Filho e Júnior, trocando em miúdos é a mesma coisa. Mesma coisa. Isso aí lembra muito o Rubens Hofmeister quando foi falar com o Farid Germano Filho e perguntou se ele era filho de um outro Germano. Você é filho do Germano? Não, sou filho do Farid Germano Filho. Você é filho, Ele perguntou se era do Zé Otávio Germano. Tu é filho do Zé Otávio Germano? Não, sou filho do Farid Germano Filho. Hofmeister. Foi o Hofmeister ou o Peronde? Acho que foi o Peronde. Foi o Peronde. Então, o Luiz Ferrari Júnior, o pai deve ser Luiz Ferrari. Exatamente. E o Zé Vecchio Filho, o pai deve ser Zé Vecchio. Quer dizer, não muda nada, filho e Júnior. É isso aí. Verdade que vocês têm pai, né? Isso é certo, não tem como não. E o pai gostou muito de ter filhos. Né?
Pai, meu nome é grande, cara. Não é só Luiz Ferrari Júnior. É Luiz Carlos Pimenta Ferrari Júnior. Pimenta no dos outros. Vai. Luiz Carlos. Pimenta Ferrari Júnior. E o teu, Zé Vec. José Vec Filho. É. É o que basta, né? Não vamos ficar muito... eu já encurto por causa né? disso. Parece aqueles nomes do tempo da realeza, que eram... Botava o nome de toda... Sabe que eu tenho uma história que eu já contei. Como o público se renova, não tem problema. Estou indo pro cartório e a minha mulher me ordena. Porque elas não pedem, elas ordenam. Você vai lá e coloque os 2 nomes da minha família. Atiense Pereira. Não tem problema nenhum. E no caminho eu fui matutando, eu já trabalhei em cartório e tal. O que eu vou fazer, meu Deus do céu, para empatar esse jogo? Não posso perder por VO, né? Aí cheguei no cartório e disse, tá bem. O nome da minha filha, Gabriela Atiense Pereira. Toquei-lhe um Ouro, que não tem nenhum dos meus sobrinhos, ninguém. Ouro é o sobrenome da minha mãe, Maria Ouro Rec. É 2 da família dela e 2 da minha família, Ouro Rec. Aí agora meus filhos são Henrique Atiense Pereira Ouro Rec. Gabriela Atiense Pereira Ouro Rec. Que nem eu, encurto o nome. Pereira Ouro Rec. Encurto o nome, não tem jeito. Eu disse para eles, no final vocês vão assinar só Rec, não tem problema nenhum, é o primeiro e o último. Né? A menos que brigue com o pai, daí... Sim, Aí tem 2 opções aí, né? Mas é isso aí, mas é bonito o nome comprido. É bonito, sim, mas a gente acaba adotando o nome mais incomum até. Né? Porque, por exemplo, todo mundo chama de Vec, não chama José, né? A maioria das pessoas. Porque aí, José tem um monte, sacode uma árvore, cai 20 ali. Tá, só para apresentar vocês. Pronto, olha aqui, ó, o Robinho por Valdívia é um bom negócio? Nem pensar. Nem pensar, isso aí é... Eu vou te dizer crime de agora, lesa pátria, eu vou se dizer uma aceitar. bobagem, pode me tirar tijolo na televisão aí, não tem problema nenhum. Ou no Facebook agora também, né? Que é uma televisão, né? A tela do celular é uma televisão. E o Facebook agora é facebook.com/Luiz Carlos Rec. Não é o Facebook da Ubra mais, que aliás também transmite, né? Mas o ponto de partida, né? facebook.com/Luiz Carlos Rec. Eu tenho ali uns 20 mil seguidores, mais ou menos, e pretendo chegar a 100 mil ligeirinho. Então, facebook.com/Luiz Carlos Rec, todo mundo pode entrar e assistir e seguir, não tem problema nenhum. Mas eu vou dizer, não adianta. Eu quando tem que dizer, eu digo e não estou nem aí. Podem me chamar de colorado, de gremista, de burro, não tem. Para mim, o Valdívia é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E para quem não contextualiza, não vamos voltar muito no tempo, 2015, Valdívia Antes da lesão. estava ajudando o Inter a ganhar uma Taça Libertadores da América, que é muito difícil. E o Inter pegou adversários fortes na época. E 2016, o Valdívia estava se preparando para jogar uma Olimpíada. Se lesionou feio. E o Valdívia, nos tempos áureos, era o xodó da torcida do Internacional, rivalizando em popularidade com o D'Alessandro. Então Mas essa é uma proposta de lá ou é do Inter para lá? eu acho que, como o Valdívia ele exerce no Internacional uma função que está em Eu ia falar isso extinção, agora. não tem função mais para o Valdívia. Segundo atacante não vai ser. Com esse monte de atacante que tem, não vai ser. Meia só tem um, Mas talvez... que é o ponto final do losango. Talvez o que o Inter esteja pensando é isso. O Valdívia é um jogador de beirada. E o Inter contratou alguns jogadores de beirada. Tem vários agora ali. O Robinho seria o reserva do D'Alessandro, que o Inter não tem. Mas o Inter testou o Robertson, que não foi Mas não tão é. mal assim. O Sacha também pode fazer essa função. E eu não Do vejo- D'Alessandro não, Rec. eu gosto do Robertson como jogador, já gostava na época do Coritiba. E ele não foi tão mal no Palmeiras também, tanto é que foi campeão da Copa do Brasil. Agora, e jogou bem no Palmeiras naquele Sim. ano. Só que eu não trocaria pelo Valdívia. Mano. O negócio, para mim, Sim, é sim. ruim. O Valdívia não pode ser uma moeda de troca tão banal. Mas o Valdívia não está entrando nem no... Semana passada. Ele entrou no jogo nesse primeiro jogo da Série B? Não, né? Porque ele tava fora por lesão. Ele não foi para Ele não viajou. Mas ele está meio fora das opções. Se nota quem são as opções.
Mas do exceto- treinador. exceto- Tô falando do Agora também eu treinador, vou né? te dizer uma coisa, daqui a pouco tem que mandar o treinador embora. Ah, bom. Aí. Porque se o exceto- treinador começa a não enxergar o óbvio, né? Porque uma hora o Paulão é titular, outra hora ele está no Vasco da Gama. Outra hora o Fabinho é dispensável e joga a próxima partida. Outra hora o Hernando está no Fluminense e vira titular na decisão do Campeonato Gaúcho. Então, alto lá, os critérios do seu zago, para mim, ó. Essa questão do Valdívia, tem que ver também da satisfação do Valdívia, né? Porque ele é uma cria da casa que, se ele for um jogador de grupo que aceita com tranquilidade essa circunstância de ser titular ou não, né? Aí nem pensar nesse negócio, né? Agora, se o Valdívia estiver insatisfeito e ante a possibilidade de não ser escalado pelo técnico, aí talvez... Pensando pelo Valdívia, eu acho que o Valdívia precisa jogar, cara. Eu concordo contigo, ele é um baita jogador, mas ele precisa jogar. E a gente não vê, na visão do treinador, olhando os jogos que se olha, ele não tem espaço no time do Inter hoje. É o que se nota. Ele já é reserva há horas. Sem entrada. Sabe quando é que o Internacional... Dos que chegaram agora, ele já era reserva. Senhor Ferrari, o senhor que é um observador de futebol e nesse momento falando como absolutamente Sim. isento, apenas de observador do futebol. Qual foi o melhor jogo do Inter no ano? No ano não o melhor. O Inter não jogou uma grande partida ainda, nenhuma. Nem contra o Londrina. Mas o jogo em que o Internacional teve a sua maior conquista até aqui. Foi com o Corinthians. Valdívia. Não, mas não põe o Valdívia? Quando eu tô falando na visão do treinador. Porque o treinador, ele já era reserva antes de chegar os dois jogadores que agora estão em condições de jogo. Tá? Se ele já era reserva e chegaram dois que teoricamente são titulares, que é o Cirino e o Potker, eles teoricamente são titulares, certo? Os que eram titulares passam a ser reserva. Então o Valdívia ele está mais abaixo nessa turma. Na visão do treinador. Vecchio, vou te passar a bola já. Ó, só para não ficar o dito pelo não dito. Eu não abomino completamente o Zago. Eu achava que quando ele estava no Juventude, ele era um pouco mais do que ele está apresentando no Internacional. Tanto é que o presidente do Grêmio, entre ele e o Renato, preferia ele. Acabou ficando com o Renato. Mas depois, um dia, essa história será bem contada. E a história é contada aos poucos. Porque era um técnico mais para longo prazo, um técnico mais estudioso, tinha estudado na escola da UEFA e tal. Agora já se vê que a diferença não é tanta da escola da UEFA com a escola da vida. Mas o Zago, para deixar bem claro, nas 3 análises que eu fiz, que eu citei 3 jogadores. Paulão, para fazer meia-culpa também, minha e da imprensa, lato sensu, no sentido amplo. Paulão, várias vezes eu disse, se não tiver um melhor, tem que jogar o Paulão. Agora, o clube, eu posso dizer isso, a torcida pode dizer, o clube tem que saber se ele serve ou não serve. Não pode ser uma hora titular, outra hora está na lista. Mas qual é a tua visão do Paulão? Tu acha mau zagueiro? Não, bom zagueiro. Eu também acho bom zagueiro. Ainda mais na comparação que ele tem interna, né? No Vasco ele vai ser titular. E eu acho que no Inter ele seria titular, no lugar do Léo Ortiz, que apareceu bem e andou para trás. Vai ser um bom zagueiro o Léo Ortiz também. Na lateral esquerda do Hernando, a imprensa oportunista Eu ia falar isso agora. só falou depois do jogo, porque a imprensa achou que era uma baita sacada. Durante a semana a imprensa pedia o Hernando. Defendia isso. E não queria botar o velho Ceará. Eu cheguei a dizer que, olha, de repente é melhor botar o Ceará, que pelo menos é do ramo e tal. Ah, mas quase não jogou, não sei o quê. Pô, mas o Hernando... Não. Bom, o Hernando tem histórias para contar para o resto da vida. E, de certo, um dia vai contar essas histórias. Mas o Hernando tá bem. E todo mundo achava que era uma sacada, como o Diego Aguirre lá atrás teve. Só que os uruguaios gostam de marcador, tá? Jogador do meio para frente, do meio para frente. Foi assim que o Diego Aguirre surpreendeu o Falcão aqui com o Peñarol. Foi assim que ele concebeu os times dele e tal. Então, às vezes era lateral fixo. Sim. Já o Zago não era. Já chegava a jogar com 2 laterais esquerdos. E eu faço a leitura sempre do casamento. Hernando não casa com o Wendel. O Wendel casa com o Carlinhos. Bom, e a outra que eu citei foi o Fabinho. O Fabinho, ele não é uma desgraceira, mas ele sempre foi insuficiente para o Internacional e nem inscrito estava no Campeonato Gaúcho. Então, ou serve ou não serve. Se o Inter fez toda essa varredura, mandou 34 embora, e esses aí estavam no final da fila,
Foi porque ninguém quis. Eles já tinham ido. Quer ver esse negócio das análises? Todo mundo... Bom, o jornalista está ali para fazer análise mesmo, né? Não há nenhuma crítica, mas eu vou falar um caso do Luan. Domingo no jogo. Pro meu modo de ver, o Luan fez uma boa partida. Mas eu disse desde ontem. E tu escuta os caras falando, o Luan não jogou nada. Não, o Luan errou os gols. É claro. Mas ele fez uma boa partida. Tem dia que o Messi erra também. Tem dia que ele nem aparece no jogo, ele pelo menos apareceu, recebeu as chances. Ele esteve jogando, ele esteve nas duas beiradas, ele esteve pelo meio, ele esteve dentro da área, ele errou gol. Cara, ele errou os gols que não pode errar. Mas não que ele fez uma má partida. O segundo tempo do Luan foi muito bom. Foi muito bom, cara. E a mesma coisa, às vezes, tu tá olhando uma coisa e tá escutando outra, isso vai transmitindo pro torcedor, vai levando adiante. O Valdívia se vendeu a ideia de que o Valdívia, depois da lesão, não jogou mais bem. Nem vai jogar. Do jeito que ele joga, ele entra e sai, joga 10 minutos. Ele não jogou bem mesmo. Ele não jogou bem. Agora, eu vou te dizer uma coisa. É difícil de a gente achar que ele jogue menos, por exemplo, compondo com o Potker no ataque. Uma coisa é compor com... Né? Tendo qualidade ao lado, né? Daqui a pouco, com o D'Alessandro chegando, o Potker, ele mais aberto de um lado, o Cirino do outro, olha, ou o Nico do outro, o Nico jogando bem agora. É que são circunstâncias, né? É que Nico, D'Alessandro e Valdívia não vai, né? Mas eu acho que o Valdívia, ele incendeia lá na frente, né? Ele é impetuoso, ele vai para cima, quer dizer, ele dá uma outra dinâmica, né? Tem que cuidar o chute dele, que ele bate bem. Eu gosto que ele incendeia a partida, né? Agora, essa questão do Paulão, falei também, eu fui vaiado. O Paulão para a Série B é luxo. Porque o futebol da Série Falamos B, aqui. às vezes, exige um cara tosco, né? Falamos aqui mesmo. Pô, aí o Internacional fica pensando, claro, ele caiu em desgraça, né? O time rebaixado. Ele errou, momentos cruciais ele errou na zaga. E teve a história do bicho, né? Teve do Alex, ele e o Ceará foram pedir aumento contra Porque nós que estamos olhando de fora, não estamos lá dentro, né? O que era o bom da bola do Novo Hamburgo? A bola aérea. O que o Paulão tem de bom é a bola aérea. Que o Paulão sempre estava para sair do time, aí ele ia lá fazer um gol de bicicleta. Aí ele ia lá fazer uma jogada de craque, aqueles lampejos que o Paulão tinha. E aí, o que o Inter tem de zagueiro hoje? Me ajudem aí. Tem o Léo Ortiz, aquele não estreou ainda, Cuesta, que não estreou ainda. Foi prestado hoje. Já foi. Não, o Nélio foi não, o Daniel estreou. Danilo Silva. Danilo Silva, o Nélio jogou duas partidas. Klaus e Hernando. Klaus e Hernando para sair. O Hernando por sair. Por isso que o Inter está falando no Moledo. Para repatriar. Eu vou te dizer, o Moledo tem que fazer exame médico umas 15 vezes. Ele está bem lá, né? Essa temporada ele foi bem lá, né? Mas aqui ele foi contratado lesionado, o Inter pagou para recuperar o Hernando para mandar para a Grécia. Mas já aconteceu com outros jogadores também, né? Eu me lembro, uma das vindas do Nilmar estava com os dois joelhos operados. Não foi verdade? Numa das vindas do Nilmar se questionava quanto tempo o Nilmar... A verdade é que... O Inter deu sorte, que o Nilmar se recuperou e bem, né? Que o Inter para a Série B tem um time suficiente, cara. Sobra nessa turma. Eu olhei esse fim de semana uns 4 jogos de Série B. Bah. Eu queria ver se valia a pena secar. Se valia a pena secar. Tu estava decidido se compraria ou não o pay-per-view. Não, eu tenho... Fica agora vem agora. O que eu vi de melhor foi do Juventude. Com os jogadores que chegaram lá, um bom time. O Juventude contratou 12. Bons jogadores ali. Agora, o Juventude contratou 12 e o Brasil 6. Né? Aí a diferença de quem de vez em quando vende um jogador, faz um dinheirinho. Isso mesmo. Né? Eu não vi bem quem é que o Brasil contratou. Sei que o Wagner chegou, né? Eu vi um lateral direito novo. Acho que continua achando o time do Brasil um time pesado. O Wagner está no banco hoje. Confusão, né? Já está no banco hoje? Ele arrumou com os bombeiros lá, mas já hoje pior fino na entrevista. Acho que ele não tem por que jogar, que ele tem que mostrar aos poucos. Qual é o horário de jogo hoje do Brasil? Está acontecendo já. 5 minutos de partida, 0-0 contra o Londrina. O único jogo, né? De hoje é um... Cara, o goleiro do Londrina era mais parecido com o meu corpo. É preguiçoso, né? Porra, gordinho era ele. Mas é que os times da Série B são isso aí na sua maioria, são times... Né? Eu acho que a tendência é o Internacional fazer uma arrancada aí tranquila e depois administrar a vantagem. Quer ver a leitura que eu faço? Pode ser que eu esteja equivocado. Não sei se vocês compactuam com esse pensamento. Quando a gente pega a lista dos 20 da Série A, agora já estão elencando 4 ou 5 candidatos ao título. Né? Eu falo da imprensa em geral. Sim. Brasileira, inclusive. Um jogou ontem, né? Decretaram Flamengo, Atlético, Palmeiras,
O Grêmio, pela primeira aparição, cresceu na parada e entrou nesta Porque lista. era o Corinthians antes? Era o Corinthians antes. Agora, o Fluminense, porque tem uma meninada, se diz, né? E por ser carioca também e tal. Sim. Então, falando no Cruzeiro, por quê? Porque o Cruzeiro está sempre se movimentando. Então, o Cruzeiro é aquela análise traiçoeira. Tu tira o Cruzeiro, quando ele vai lá... chega. Aí ele vai lá e contrata o Rafa Marques, que é o Valdívia. Então, o Cruzeiro está ali, né? Tem um bom treinador. No ano passado, ele trouxe o argentino aquele no meio do ano, o centroavante, o Ábila, e trouxe o Mano Menezes, para dizer, nós não vamos cair. Nós vamos contratar um matador e vamos trazer o Mano de volta, porque nós não vamos... E não caíram. Não, o time dele, o Cruzeiro chega sempre, né? Vai chegar nas beiras ali. Vai incomodar. Tá, então esses 6. Mas a gente, prioritariamente, a gente olha para baixo. Desses 8, 4 caem. Quais são os 8 que a gente olha e diz que 4 caem? Avaí. 4 oriundos da Série B. Aí primeiros. já mostra a diferença. Por que o Inter está se dizendo que tem tanta chance de subir? Porque aí o Inter é o primeiro da Série B. Né? Não, a gente só tem que saber se o Inter sobe em primeiro ou campeão ou como ou não é. campeão, segundo, terceiro, quarto. Mas que sobe, não tem dúvida. O que tu prefere? Quer ser campeão? Da Série B? Eu quero subir. Porque o torcedor Por que vocês aí... têm vergonha de dizer? Os colorados têm vergonha de dizer. Não querem o Eu título. quero ser campeão. Por quê? Acho que é o primeiro campeonato. Não, eu que acho que o Inter tem a obrigação de ser campeão, inclusive. Obrigação. Mas eu tô Abre dizendo o esse teu seguinte, coração. não é que assim, ó, é que as consequências, Faixa. as consequências de não conseguir subir Não, mas eu concordo. Não precisa seriam ser campeão. desastrosas. A queda da Mas Rede não- Globo. O contrato com a parlamentar, Rede Globo prevê que no primeiro ano de descenso se ganha a mesma cota de televisão. Então o Internacional consegue manter esse plantel. Agora, qualquer time da Série A que não conseguir ascender no primeiro ano, ele vai ganhar as cotas de Série B, aí nunca mais. Porque as cotas de Série B são 30%. Aí tem que vender Posso patrimônio. Não, aí tem que vender aí, guria enfim, rodo. Isso não tem chance. Vou Então, continuar me perguntaram, secando, mas não tem Já chance. me perguntaram o que eu prefiro. Subir na Série B ou ser campeão da Copa do Brasil? Subir na Série B. Ah, não, mas aí também. Não, mas tem uns loucos aí que não, que já querem. Estão falando em Copa do Brasil, um atalho para Libertadores, meu amigo. Nosso problema é grana. Futebol se faz com dinheiro. Isso aí só pode ser, essa linha de raciocínio, dos jogadores da comissão técnica quando a bola rola. Até para torcedor, em boteco é ruim dizer que sonha em ir para Libertadores e via Copa do Brasil. Se acontecer, aconteceu. Sim, deixa andar. Se não é... Mas esse discurso surgiu, Rec, pela exibição do Inter quando eliminou o Corinthians. Né? Porque até então, há quem dissesse que nós ia tomar um chocolate. Né? Aí cedo toma 1-0. Aí toma, aí, pô. Tu sabe que aquele jogo em São Paulo, eu acho que o Inter escapou porque não era para cair. Porque o Corinthians jogou muito mais que o Inter. Mas... Errou gols, assim, muito claros. Ali, sim, apesar de eu achar o Corinthians, não acho o Corinthians isso tudo, mas teve 3 gols, assim, claros errados, assim. Quando é para ser, é para ser. É quando é para ser. E aí passou nos pênaltis. Exatamente. Que todo mundo fala que é loteria e tal, e aí a loteria pendeu pro lado do Internacional. Bom, olha aqui, ó. Então tem essa possibilidade aí do Moledo voltar, Valdívia por Robinho, e o Anderson se fala na China e se fala na Europa. Em Curitiba se fala mais na Europa. Mas em Porto Alegre se especulou de novo China. O que acontece? Ele foi campeão. A manchete é positiva. Ontem ele sentiu a perna no jogo. Parece que já vai parar aí algum tempo agora. Foi substituído. Ele saiu no começo do jogo, né? Foi no início, bem no início do jogo. Eu tenho dúvida se a proposta O Walter está enorme, eu não vi. Cara, o Walter é aquelas figuras do futebol, do mundo do futebol, que respirando ele engorda. É impossível, né? Porque lembra o Claudio Miro, né? Tem uma passagem que eu contei, que eu presenciei, né? Foi fantástica. O Gilberto Tim teve uma época de que ele comprava terreno para construção civil. Então, eu tinha um terreno do meu pai ali que no gringo Cristal. pão duro aquele Gilberto Tim. Tinha um terreno, apareceu na nossa casa lá para comprar, porque meu pai havia comprado um terreno 3 lotes depois, ali na Campos Velho, ali, onde eu nasci. E apareceu o Gilberto, tinha acompanhado o escurinho para comprar, ele estava mexendo com o terreno. E aí estão falando de negócio, depois da amenidade, futebol e um cafezinho. O Gilberto Tim contou para nós
contou ali, tomando um café na minha casa, que ele às vezes fazia um tratamento intensivo com o Claudiomiro, assim, durante toda a semana, né? E tirava uma água, né? Deixava o Claudiomiro, ele disse assim, agora vai, tá leve, né? Aí disse que ia para casa, assim, às vezes o Claudiomiro disse que um dia chorou para ele, disse, pô, não aguento mais essa concentração, vou ficar por aí, não sei o que. Ele disse, não, fica por aí, mas te cuida, eu vou te deixar sem seguidor aí. Disse que quando voltou, foi atacado pelo segurança da churrascaria, assim, só entra lá que nós estamos com um problema. Mas que estava o Claudiomiro numa mesa cheia de garrafa de cerveja. Nossa. E tinha comida até o pé da mesa. Ele botou as mãos na cabeça. Assim não dá. Ficou a semana toda do lado. Botou gente para dormir no primeiro vacilo num sábado para jogar domingo. Claudiomiro teve a grande chance de se recuperar a carreira, que sempre foi extraordinária, de talento, mas ruim pela gordura. Em 79, quando ele voltou para o Internacional. Internacional... Nós vamos recuperar o Claudiomiro. Tava que era um... Ontem o Walter... Eu não tinha visto o Walter tão gordo como ontem. Eu não vi ele jogando ontem, mas o Claudiomiro jogava muito. E o Walter tem um domínio de bola, mas acho que não se compara. Ele fez um gol, o Walter. Eu acho que não se compara. Mas sabe qual era o apelido do Walter, né? No Inter. Bigorna. Não, mas aí... Muita gente dizia que lembrava o Claudiomiro. Não. Fez um golaço. O Claudiomiro era acima da média. Mas esse Walter é acima da média. Não, o Claudiomiro fazia gols de Claudiomiro. cabeça, como gente grande, né? O Claudiomiro, o posicionamento do Claudiomiro, eu me lembro, era extraordinário. O Claudiomiro jogou ao lado de Pelé na seleção brasileira, em 73, né? Mas o Walter tem uma batida de bola de média e longa distância. Ele fez um jogo aqui contra o Fluminense, que o Grêmio até ganhou. Mas o que ele encheu o saco do Grêmio... Eu lembro desse jogo. Ele e o Fred... Meu Deus, ele entrou para azucrinar a vida do Grêmio. Ele bate muito bem na bola. Ele não errou um lance. Ele deu balãozinho, ele deu drible curto, ele fez giro de corpo, ele pegou de sem pulo. Foi uma exibição à parte. Sabe jogar, né? E o Grêmio ganhou o jogo. Na regra tem uma diferença também fundamental. O Claudiomiro tinha esse problema de peso e coisa e tal, ele tinha essa paixão pela boa mesa, mas ele não era complicador que nem o Walter, né? O Walter é uma bomba relógio. O Claudiomiro era uma moça que se conta, né? É um cara. Eu não sou daquela época, porque eu começo a contar história. Sim. Porque eu ouvi muita história, os caras já acham que eu estou com 70 anos. Não, eu tenho 53. Comecei a trabalhar em 85 e eu sei essas histórias pela velharada toda. Claro. É Ibsen, seu Orlando. Mas não se compara o Walter, além do problema do peso... Mas eu acho que ele é uma granada sem pino. O Thomas, aqui pela nossa transmissão no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, diz: prefiro um Walter gordo e matador do que um Cone na frente da área. Mas quem é o Cone? Mas quem é o Cone? Já tem Cone que faz gol. Tem Cone bom de bola. Olha, o Jardel chegou no Grêmio, quer dizer, você estropeça na bola. Mas ninguém está dizendo que o Walter é ruim, né, cara? O Walter é bom jogador. Mas nós estamos com pena dele. Ele só vai jogar nesses times pequenos. Bota o Walter em Porto Alegre com aquela barriga. Porra. Ele vai ser precocemente aposentado, infelizmente. E sabe que teve uma época em que alguns jogadores moravam na concentração. Tu lembra quando o Guilherme pulou o muro? Eu escutei falar. E o Guilherme morava ali. Mas aquilo ali servia muitas vezes para vigiar os caras. Botava o seu Osmair ali, Puxa, depois virou motorista do Fernando Carvalho. Eu sei de quem está falando, não. Eu sei. Vai vir o nome dele, vai vir o nome. Outro segurança que tinha, eram dois, né, a vida inteira. Sim. Olha, era difícil de sair, porque tinha o portão 8 e tinha mais um outro bretezinho que eles conheciam. Né? E no Grêmio tinha a caverna ali, era o portão 3 e também tinha que circular pelo estádio, botava uns na cumbuca ali e não tinha como fugir. Né? Então, era justamente para pegar esses aí. É que o futebol competitivo de hoje, né, ele não permite mais tu ter um jogador sem preparo, né? Não. Porque as funções que o jogador tem que exercer... Cada vez mais raro isso. Claro, pode ter mais um Cone. Ou ele se movimenta ou ele não joga, né? Não, e outra coisa, eu vou dizer aqui, eu gosto de arriscar. Se o Atlético Goianiense se salvar, vai ser pelo Walter. Mas acho que aí é milagre. Porque é a qualidade, né? Aí nós vamos ter que... Vai virar nome de filme. Se tem um dirigente esperto lá, chega e diz assim, ó, tem 1 milhão extra para ti, só para nos tirar desta napa. Mas aí vai virar nome de filme, que é a espera de um milagre. O Thiago aqui, Ferrari, na nossa transmissão. O Walter tem mais futebol que o Brenner.
Futebol pode até ter mesmo. Não, Tem. não pode ter, não. Tem. O que não quer dizer que seja mais jogador que o Eu não Brenner. tenho essa convicção. Não, futebol com a bola. Já vi que tu não é apaixonado pelo Walter. Eu e o Ferrari somos. É, eu sou. Essa é a diferença. Mas o Walter já mostrou muito. O Rec Ferrari, mano, o Walter já teve todas as chances no mundo. Então Mas você por dizer- culpa dele mesmo, não é pela E bola aí, que joga. quando ele emagreceu, que ele tava fininho, foi no Fluminense, que ele teve bem fininho, jogou umas partidas, ele não jogou nada. Porque aí contrataram o Fred, não foi? Então eu vou te jogou nada. dizer, tu é um ingrato. Vou Por te que dizer que eu sou agora ingrato? com todas as letras. Walter foi importantíssimo na conquista daquela Libertadores. Inter e Banfield, 2-0, o segundo gol, Walter. Teve um outro jogo que o Inter ganhou aqui 3-1, não sei de quem. Então eu já nem gosto mais do Walter. O Walter fez uma bela Libertadores. sabe jogar bola, você E não era é o atleta. terceiro centroavante do Inter. Não é jogador de futebol, não é atleta, né? Não é atleta, ele Se- é jogador de futebol, não é atleta. Mas se ele não tivesse mais bola que o Brenner, ele não teria chances mesmo acima do peso. Não. Vocês Porque viram ele o gol tá dele acima do ontem? peso e mesmo assim ele ganha mais Tu chances. viu o gol mais dele do que o ontem? Brenner. Pô, um gol de quem sabe. quem fazer sabe. gol, cara. O Walter se tornou um desafio para os times brasileiros. Todo mundo quer recuperar o Walter pro futebol. Ele não deu certo no Cruzeiro. Ele não é mais atleta, ele é jogador. Atleta ele deixou de ser há muito tempo. É. Então, assim, eu acho que o desafio, sabe aquelas coisas que tu insiste? Tu assim, pô, eu vou conseguir dobrar esse Tipo o cara. Atlético Paranaense tentando com o Adriano Imperador. É assim. isso aí, vamos tentar recuperar esse cara, coisa e tal. Aí ele chega, se empolga, perde ali 10 quilos, 8 quilos, para ficar fininho. Dois outros casos parecidos com o Walter. Mamutelli e o Pico, Anderson Pico. É o Pico mais do que o Mamute, né? Bem mais. Porque o Mamute agora está jogando. É. E o Pico também. O Pico Tá, também. mas um momentinho. Pra mim, eu sou do contra hoje. Pra mim, desses três aí, o que mais teve tempo disciplinado foi o Anderson Pico. Sim. Jogando bola. Mas é também porque em nível de jogador, o Mamute é o que menos joga bola desses três. Sim. Não, mas peraí. Disciplinado. Não, em termos de controle do Que conseguiu peso. jogar, Não, mas, vamos Que dizer. conseguiu, conseguiu Mas se foi o co- que teve mais morto. Ele não tinha mais. Ele foi jogar em Santo Ângelo. Ele teve mais morto, mas assim, ó, ele foi o cara que mais tentou recuperar condicionamento, se esforçou. Ele teve um período no Flamengo com o Luxemburgo. Agora não foi? ele queria jogar no Foi, Internacional. Luxemburgo, é. Agora ele queria jogar no Internacional, deu um pau danado no início da temporada e alguém passou cachorro nele lá. Prometeram para ele que ele ia ser pelo menos reserva. Olha, eu ainda vou ter uma conversa com o Pico uma hora. O Walter- Alguém passou o cachorro no Pico. Eu nunca falei com o Walter, assim, o que se nota na TV dele, que ele tem dificuldade de relacionamento, né? Ele não consegue De expressão, de acho. expressão. Deve ser difícil o dia a dia. Tu deve dizer pro Walter não come, ele vai lá e come. Não, o Sabe Walter, que tu tem que colocar ele num lugar que não tem um trailer de cheeseburger perto, alguma coisa assim. Mas abre. Né, Bruno? Mas Abre, o cara ele sabe... O food manda truck abrir, chega pô. rapidinho Não, hoje ali. tem as Towner, exatamente. Tu imagina ele morando Hoje- na frente do Rosário ali com o cachorro do R. Não, Ele ia comer a caixa. ia Sabe faltar que salsicha na minha é casa. inacreditável que um atleta que tem a dificuldade que tem para chegar, um atleta profissional, que não é fácil chegar, chega num time, num clube de alto nível, não é só o Walter, tem outros, e joga fora a carreira por peso, cara. E Vocês estavam falando do Walter aqui, eu estava me lembrando de alguns jogos que esse cara fez naquela Libertadores. E no Fluminense mesmo. Ele fez. Ele entrava e incomodava e teve uma hora que ele exigiu ser titular. Sabe que alguns dizem que ele tem trauma de infância. Alguns contam histórias. O que contam de história é o seguinte, que ele tinha paixão por traquinas e cheeseburger. Quando ele começou a ganhar dinheiro, disse que ele fez um estoque de traquinas. Imagina ele saindo do mercado com uma caixa do biscoito. Estou fazendo toco no mole aqui. Imagina ele saindo com uma caixa daquelas e se fechando no apartamento com 2 litros de refrigerante dele. Né? E teve uma época que ele se fechou num apartamento Ali na frente dos eucaliptos. e só comia, bebia e não recebia ninguém, E né? não, disse que ele mandava- Teve aquele período que ele mandava- sumiu também. que ele Mas mas parece que ele na estava com a apartamento. namorada. Você tava com a gostava? namorada. Tava namorado, sim. Tava com a namorada. Só chegava a moto com X e a pizza. Aí o Inter enviou um jogador que era muito parceiro dele, eu não sei quem era o jogador que tinha uma relação com ele, para ele atender o interfone. Era naquele prédio, na frente dos eucaliptos, dos antigos eucaliptos ali. Que ele morava e é ali que ele se exilou com a namorada e desapareceu. Tava procurando, ele estava em casa. Aí o Inter mandou um jogador da relação dele para ele atender o interfone. Para trazer ele à tona para tentar
ver o que tinha acontecido, mas era uma incógnita, né? Tá aqui o Léo da nossa Frigigold, já vai falar das melhores panelas do mundo, estou falando das melhores baterias do mundo, estão passando ali, REC Baterias. REC Baterias, aliás, REC é uma marca própria também, né? Tem baterias REC também, mas eu não investi muito nessa marca, mas estou dizendo, tem também, e é boa, mas a loja é boa. A bateria, pode comprar Eliar, pode comprar Moura, pode comprar... Negócio é comprar. É comprar lá. Agora, panela... o preço bom é lá. Panela não tem tantas opções. Panelas, as mais famosas, que a gente chega no supermercado, eu já contei essa história aqui, não sei se o Léo estava aqui. Eu cheguei no supermercado e estou entrando, recém tinha pego o carrinho, sempre tem alguém me olhando, né? Por isso que a minha mulher disse, tu não pode andar mal vestido e coisas que estão sempre no teu bico. Bom, aí mulher observa tudo. E tirando foto, né? Que hoje em dia tudo é foto. Tudo é foto. Aí estou entrando, o cara já apontou para a panela. Ali, concorrente da tua. Disse, tu tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem que aquilo ali é concorrente. Aquilo ali não amarra uma chuteira. Aquilo ali, vou te dizer um negócio, aquilo ali é para fazer o ovo cozido, aqueles, né? Não, para fazer uma comida boa, um troço. É verdade. Olha lá, aquilo é a rebarba das panelas. Isso aqui é a Copa do Mundo das panelas. Copa do Mundo da Alemanha, com todos os estádios reformulados. Champions League. A Copa de 2022 que está inaugurando estádio. Isso. E outra, né? Custo-benefício. Hoje, a iluminação, já vou fazer outro toco aqui. Iluminação, o cara diz assim, tem que economizar, bota LED. Uma consome 40, a outra consome 8 ou 10, não sei o quê. O cara já investe, pensando no custo-benefício no médio prazo. Pensa numa panela para a vida inteira. Aí o cara não vai querer saber quanto é que é. Vai lá no supermercado, toda semana o cara compra uma panela. Eu cheguei a ter uma época que ela andava assim, de lado. Ia fritar o ovo, vinha o ovo junto para cima do cara. Né? Então não dá. Panela quença. Imagina fazer uma pocheca. Pocheca, não dá. Uma pocheca. A pocheca é difícil, né? Pocheca dá certo em qualquer lugar. Pocheca, eles não sabem, Veca. Tu é outro que não sabe também. Não sei. Ninguém sabe o que é pocheca, Veca. Tudo bem. Então eu vou ensinar para vocês. Eu também não. Não vou ensinar para vocês. Não sabem. Mas não gruda na Frigigold. Quase que eu disse uma palavra para vocês, não sabem nenhuma. Nenhuma. Agora aqui sabe tudo. Sabe. Pocheca não gruda aqui? Não sei se gruda. Tá querendo tomar cartão? Claro, nada gruda, por que o pocheca vai grudar? Nada gruda, inclusive a polenta, né? Polenta, você sabe que você vai preparar a polenta, ela começa a criar uma casca do lado da panela. Essas panelas que você usa comuns aí na sua casa, e a Frigigold ela não cria. Então você pode ficar tranquilo também. Você que quer ter uma panela para preparar aquela polenta. Fica chique polenta. Não, fica bonito, Rec. Você pode preparar a polenta e depois fazer ela frita, gente, na Frigigold, sem a necessidade de colocar óleo. Então imagine só, você frita uma carne, um frango, faz o peixe, a batatinha frita, minha amiga, meu amigo, fica um espetáculo sem usar óleo. Aquela polenta brustolada que você gosta de preparar aí, você também faz aqui, ela não queima, ela não gruda e ela fica gostosa para você comer sem perder aí o sabor, que é o mais importante. Além de tudo isso, você prepara carne, frango, panqueca, a batatinha frita, gente. Olha, por mais incrível que pareça, nós conseguimos preparar também a batata frita sem usar óleo. Dá pra fazer? Mandioca, macaxeira, aipim, como você quiser, Rec, falar aí, pode preparar também sem a necessidade de colocar óleo. Macaxeira é lá no Nordeste. É lá no Nordeste. Então eu vou chamar o vídeo aí para você entender como é que funciona. Porque além de você preparar qualquer tipo de fritura, você não perde tempo lavando panela, gente. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo. Agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região.
Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigi Gold. É uma panela, né? É uma panela, Rec. Panela nova é que faz comida boa, meu amigo. Gostou dessa frase? Essa ficou excelente. Quem criou essa aí, olha... Foi tu? Foi. Então ficou um espetáculo mesmo. Olha aqui, ó. Panela nova. Eu tomei um xixi de uma senhora. Que negócio é esse? Quantos anos tu acha que eu tenho? A mulher me encarou e disse, não vou dizer. Isso é uma coisa que eu não chuto, é idade de mulher. Se eu acertar, não fiz mais que obrigação. Se eu errar, tomo um tapa nos beijos, então. Aí a mulher diz assim, não, eu tenho 54, 55 anos e estou inteira. Que negócio é esse que panela nova é que faz comida? Mas não falei nesse sentido. Nesse sentido, não. Não falei nesse sentido. Até porque hoje as mulheres com 70 anos, 80, estão inteiras. Sim, com certeza. Então, Rec, na verdade, o que acontece? Eu tenho uma namorada de 80 anos. Mas eles têm quantos anos? 65. O presidente da França agora tem 40 anos, a esposa dele tem 70, se não me engano, que foi eleito. Então tem... Então é o seguinte, gente, você isso aí dá confusão. pega o telefone, dê um toquezinho agora, o número é 40 03 4220. E é o seguinte, ó, as primeiras 50 ligações que nos der um toque agora, dê um toquezinho na central da Frigi Gold, nós estamos de plantão, vamos atender você agora. As primeiras 50 que ligar tem o frete gratuito, só vai começar a pagar depois que receber e ligou agora, garantiu. Olha, gente, um super desconto aí. 35% tá bom? Não, 50% de desconto, a metade do valor. Então pega o telefone, nós estamos incentivando o pessoal a adquirir esse produto para cuidar da saúde, principalmente da família. Então pega o telefone, se você quer garantir esse super desconto agora, ligue aí, 40 03 4220, é somente as primeiras 50 ligações, vai ter esse conjunto lindo, gente. Esse lindo conjunto de panelas para cuidar da sua saúde, para eliminar o óleo e para não perder mais tempo lavando panela também. Então liga agora, 40 03 4220, frete gratuito, 50% de desconto. 40 03 4220, Rec. Muito bem. Quanto mais compra, mais descontos ganha. Maior desconto. 40 03 4220, recebe ligeirinho em casa, pode pagar no boleto, pode pagar no cartão. Tudo isso já disse aqui o Léo, mas eu sou testemunha, porque eu sou desde a primeira, quando ela era laranja do lado, assim. Eu tenho até hoje lá em casa intactas. A minha mulher disse, mas agora ficou uma de cada cor. Eu disse, mas o que eu vou fazer? Na época, comprar uma daquelas era quase impossível. Hoje está com preço popular, dá para pagar pedalado, né? E hoje, todas da mesma cor, todas da mesma cor. E hoje, pelo que o Léo disse, é para todo mundo o desconto do Alberto Aquino. É do Alberto Aquino, claro. Hoje encontrei a dona Ione no supermercado, uma senhora já bem de idade, eu que assisto toda noite. A gente nem sabe quem é que assiste a gente, né? Tem gente que acha que é só homem que gosta de futebol, né? Então, não alcance hoje em dia. O que é, o Maurício, tá afim de me sacanear aí? Não é de sacanear, é para te dar a notícia de que o Abel chegou bem em Porto Alegre, já desembarcou. Mas por que dá a notícia para mim? Eu sou casado com o Abel, você é um grande amigo dele. É, isso é verdade. O Abel, quando chegou em 88 para treinar o Internacional, ali eu vi um cara diferente. Como ser humano e como treinador. Não anda dando umas boas entrevistas, né? Não, ele pisou na bola nessa entrevista aí. Mas não era de arquivo? Não sei. Tá rodando o áudio. Mas se ele deu a entrevista antes de um jogo decisivo... Para Fox, para ser mais exato. Ele sempre se disse muito colorado, né? Mas não precisa... O que ele disse foi que o Grêmio mole um campo. Não, ele disse que ele não citou o nome do Grêmio, porque ele disse que é anti esse clube, e disse que o último jogo do Fluminense na Arena, o Grêmio molhou o campo ao lado do que o Fluminense ia defender no segundo tempo. O que não é uma verdade, porque o Grêmio tem um sistema que irriga os dois lados no intervalo, irriga mesmo. Como irriga na Arena Corinthians, como irriga no Palmeiras. Essa entrevista, Rec, eu não consegui buscar ainda mais detalhes sobre ela. Ela está circulando, mas é uma entrevista que não foi concedida agora. Ela foi concedida no momento em que foi divulgado que a CBF proibiria o gramado artificial do Atlético Paranaense a partir do próximo ano. Lá no início do campeonato, do Congresso Técnico ainda do Brasileirão. Mas não faz tanto tempo, fazem o quê? 4 meses? Mas não... Mas falou. Falou. Tá falado, tá ali. Não cita o Grêmio, mas... Ele cita o Grêmio. O Ferrari, escuta que tu vê. Ferrari quer incendiar o jogo, minha mãe. Mas tá falado, né? Mas a torcida do Grêmio vai comparecer, vai jogar junto, eu acho que vai fazer a parte. Pela vinculação histórica do Abel com o Internacional, já está incendiado, né? A torcida do Grêmio vai... Mas não precisa dizer que é anti o clube, eu não cito o nome, porque eu sou anti esse clube. Ele é vinculado, né? Tem uma história no Inter, assim como o Filipão já deu declarações em relação ao Inter, né? Não, mas sempre com respeito. Fala que... Não, e até nem disse que não treinaria o Inter.
sempre fala no Inter, nas até porque a entrelinhas esposa é colorada. Olha, bateu na trave depois de uma Copa do Mundo aí. Teve perto, hein? A de 2010. Quase veio treinar o Internacional. Bom, o Internacional, então, recuperando algumas informações, pode ter essa troca aí do Valdívia com o Robinho, não acredito. O Fluminense também quer, o Atlético Mineiro também quer, por isso que eu digo, dá para fazer um bom negócio aí, se for o caso de perder o Valdívia, barganhar para ter o melhor negócio possível. Daqui a pouco pega um Otero, eu acho mais do que o Robinho. Né? Eu nem cito o outro gringo que vem jogando, porque é titular absoluto, o Casares. Mas pega um Otero, que eu vi jogar muito aqui contra o Grêmio. Joga muita bola, mas daí o Inter acho que já está querendo um pouquinho demais. Mas o Valdívia, para mim, é demais. Olha, eu não vejo ele pior do que esses caras. Estou dizendo, se for para se desfazer do Valdívia, eu não me desfaria. Eu acho que o Valdívia, em relação a ele, Valdívia, o astral dele caiu. Isso mesmo. E eu acho que ele está fazendo uma injustiça com ele mesmo. Independente de jogar bem ou não, ele tinha que manter aquele espírito alegre de guri. Já tinha que ter recuperado aquilo. Porque o cara toma uma chapuletada na vida, fica meio zureta na época, mas depois tem que recuperar. E eu acho que já é o momento do Valdívia. Ele teve problemas outros. Sai desses problemas outros. Garante o futuro, porque ele tem toda uma vida pela frente. O problema é não ter bola no corpo. Agora, jogar com a cabeça baixa, desligar em alguns momentos do jogo, nunca foi do Valdívia. E recentemente tem sido. E aí os técnicos cansam. Porque o técnico gosta de operário. Mas ele é um jogador que o clube tem que investir, né? Porque ele é um ativo e um belo ativo do clube. O Luan é a mesma coisa. Se tu empresta ele, talvez, será que tu não vai desmerecer Eu o jogador, fico né? pé da vida com alguns recados que eu recebo aqui, ou que eu comentava jogos, que começavam a vaiar na minha frente ali, o Luan. Ah, mas tem... Às vezes era 10 minutos de jogo, eu olhava para o narrador e dizia, já começaram. E às vezes eram sempre os mesmos. Pô, mas tinha uns malas ali que... Aí, isso tu não fala. Eles têm a mania de dizer para o comentarista, isso tu não fala. Pô, tô ali para falar depois dos 10 minutos. Falar normalmente o que tu quer, né? Aí pelos 23, né? 25, olha, não é o dia do fulano, mas aos 10, aos 8. Pô, para aí. A qualidade do Luan é indiscutível, né? É como uma questão, o Valdívia foi vaiado também. Né? Algumas vezes. Muitas vezes. Então aí, daqui a pouco, o jogador cansa também e já pede para ir embora. Né? Porque o torcedor, nós, torcedores, adoramos vaiar a gurizada do clube. Aí vem uns falando castelhano, nós já não vaiamos. Ele não joga nada, mas nós não vaiamos. Se chega no aeroporto, já tem O maior exemplo do Grêmio não é o Maxi Lopes. O maior exemplo do Grêmio é o Herrera. O Herrera conseguiu jogar 3 vezes no Grêmio. Bertoglio. Mas o Herrera, então, o Herrera dava aquelas rasteiras na bandeirinha de escanteio. Era um negócio impressionante. Eu já vaiei muito treinador, né? Mas eu não me lembro, assim, de ter vaiado jogador, porque... Eu nunca vaiei. Eu acho que, assim, ó, aquele negócio, o jogador é o dia, coisa e tal, aí no outro dia a gente tem que engolir, ele vai lá, fala jogada de classe e faz um gol. Né? Mas, assim, o treinador, pela burrice, porque tem treinador... Qual que mais te irritou? Treinador? Chegou a fazer a frase do Noveleto, ainda mata um treinador? Não, eu não fiz isso, mas eu tenho uns que já fizeram enjoar. Olha, tem uma lista aí, não consigo me lembrar. Não, mas é que tem um que, pela frequência, deve ser o que mais te irritou. Depois pela frequência? Deixa eu ver aí. No Internacional, que mais me irritou? Não, eu já tive vários. Tem um que é carimbado, eu nem vou... O burro com grife. Não, o Celso, pô, isso aí... nem precisamos falar. Celso top tem, né? Todo mundo já vai o Celso. É o prêmio Celso Roth. O Celso Roth é uma bela pessoa, coisa e tal, mas ele já tinha naquela época... Ele te tirou muito do sério. Mas 500 vezes, porque ele, assim, quando ele vinha no final, a gente já pensava naquela coisa... Veja bem. Aquela ideia do Celso do refri de 2 litros que perde o gás na metade, né? E aí agora, quando nós estávamos aí nessa campanha horrorosa no passado, nem isso ele conseguiu fazer, que é dar aquela arrancada. Mas o Celso é uma bela figura, coisa e tal, mas ele irrita. Sempre aquela história, quem escala mal mexe bem, né? Depois dele eu me lembro que teve o Paulo Autuori, né? Que também é outro que irrita o bispo, entendeu? Que Deus livre, não sai nada. O Celso irritava muito. O Celso irritava muito por causa das entrevistas do Celso pós-jogo. O Brasil está ganhando de 1-0, gol de pênalti. Opa! Mário Lund, me informa que é torcedor do Brasil aqui, nosso... Também sou. Também sou. Rodrigo Silva de pênalti. Rodrigo Silva? Agora na Série B eu tenho vários times, mas o Brasil sempre... Brasil que teve antes desse Rodrigo pênalti... Silva não está estreando? É uma das novidades.
Não lembro se ele já não esteve na primeira rodada. Não sei se ele já não é o centroavante. Ele é o centroavante, Rodrigo Silva? Acho que ele jogou a última partida. Já jogou que perderam. Bom, esse time do Londrina já começa... Olha, 2 derrotas em 2 jogos. Mas também pegou 2 jogos difíceis. Pegou o Inter em casa, que teoricamente tem que ganhar, mas é do Inter, vai perder. Pelotas. E o Brasil fora, em Pelotas, não é fácil. Pouca gente vai ganhar. O Brasil tem mais de 70% de aproveitamento quando subiu, né? Mas o Brasil, pelo Campeonato Gaúcho que ele fez aí... Mas ele contratou alguns jogadores pontuais. Eu também acho o time do Brasil um time pesado. Mas... Bom, o Zago afirmou hoje que o objetivo do Internacional principal é subir para a Série B. Ele só disse o óbvio, né? Daniel, William, Ortiz, Cuesta e Wendel. Dourado, Fabinho, Gutierrez, D'Alessandro é a ponta do losango. Cirino e Nico. A defesa, Daniel, William, Ortiz, Cuesta e Wendel. Não é uma defesa robusta para a Série B, né? Mas daqui a pouco repetindo, melhorando. O Carlinhos não foi, né? O Edenilson não foi, porque também não vale a pena estourar os caras, né? Ainda tem 2 competições correndo em paralelo. E Daniel é o goleiro que se tem, né? É o que tem. O Inter, pelo jeito, não vai contratar outro. Nem precisa, né? Nem precisa. Não, o Inter estava falando em trazer de volta o Jackson. Pois é, mas acho que também não precisa. Também acho que não. Ele não é muito mais do que o Kehler, né? Não. Mas o Kehler vai demorar a jogar, né, cara? Mas 2 meses. Mas é que os jogadores, esses 2 goleiros do Inter, vão levar uns 30 dias para jogar. Não, já um é 15 e outro 22. Eu acho que o Danilo volta mais rápido, né? Pode ser que o Danilo sim. Olha, o Lomba, a lesão do Lomba é complicado. O Lomba mal conseguia caminhar. Não, o Lomba vai ficar um tempo aí, quando retornar, não vai poder bater na bola aí, cobrar tiro de meta. Vai ter toda uma precaução para o retorno tem que dele, ter, né? O que é? Não, uma questão que é interessante, é que a CBF começou a divulgar hoje, e o fará em todas as rodadas, um acompanhamento com a comissão de arbitragem, apontando lances com acertos ou erros de árbitros. De todos os jogos da Série A. Publicamente, está no site da CBF, e um dos os árbitros. Isso eu quero ver, então. E esse vai ser uma carnificina isso aí. E um lance que cita uma decisão equivocada de um árbitro é o lance do 2º gol do Grêmio contra o Botafogo. Mas não tem como negar, né? Em que se coloca que o árbitro errou, deveria ter dado falta com tiro livre direto para o Botafogo. Quem é que errou mais? O bandeirinha. O auxiliar, o árbitro de trás da goleira? Esse errou. Ou o juiz que vê uma bomba do cara, nem sabe onde tocou. Igual aquele lance com a mão do Bolanhos. Olha, eu custei a ver, viu, Lute? Eu custei a ver. O lance do Luan, eu estava num ângulo, claro que bem mais distante que o árbitro. Cara, eu não vi que não foi gol. Sim, tu já saiu vibrando. Agora, o juiz de fundo, aquele ali tem condições de ver, né? O Luan foi agora, foi esse jogo. Foi contra o Botafogo. O chute do Ramiro, né, que bateu na mão dele, ele deu uma cortada, né? Ele tenta se esconder. Ele deu uma cortada. Eu acho que ele tenta se esconder, cara. A bola foi muito de perto, muito forte. Ele não tem como ele não quis botar aquela mão. Teve uma entrevista da comissão de árbitros que agora as equipes serão permanentes, que vai ter um prêmio de R$500 mil ao término do campeonato para equipe que pontuar mais. Equipe do trio? O trio de arbitragem, inclusive, serão permanentes. É porque o quinteto não pode ser permanente, porque às vezes você pega o juiz local para ser quarto e quinto árbitro. Mas um prêmio de R$500 mil a equipe de arbitragem que tiver menos erros. Meu Deus. 150 o que apitou ontem Curitiba e Atlético Goianiense não vai ganhar. Já vou te dizer. Mas que errou no jogo, acerta no outro, né? Cara, esse sim, ele não deu um pênalti a favor do Curitiba. Acho que é saudável, é salutar a iniciativa. Não, e essa história de é motivante, né? De mais gente observar, mais gente analisar. Só expor, não sei se é melhor para ele. Não, deveria ter a comissão analisar e pagar o prêmio, mas não está botando rodada a rodada. Vai começar a ter veto e vai ser uma confusão. Vai ser o Paulo Schmidt. Lembra? Domingo de noite no Milton Neves, no programa, os outros de programa. Eu acho que não dura. Daqui a pouco eles param de. Era o Sveiter dando entrevista e o Paulo Schmidt. E o Sveiter agora quase vai ser preso aí, nem sei se não vai ser preso. Olha aqui, ó. Igor, Iago, Klaus, Danilo, Valdemir, Anselmo, Charles, Diego, Robertson, Carlos e Brenner. Também viajaram para São Paulo. Vê só, famoso aqui. Igor é o goleiro reserva. Iago é ex-júnior. Klaus aí do Juventude. Danilo é o Danilo
Silva. Zagueiro. Zagueiro. Que não estreou ainda. Que saiu e voltou, mas também não é famoso. Valdemir é o Val, que é júnior. Anselmo é o Anselmo. Charles é um guri. Diego é um guri. Robertson veio do Juventude. Carlos era opção lá no Atlético Mineiro. E Brenner era do Juventude. Quer dizer, é cascudo o grupo do Inter. É famoso o grupo do Inter e tal. Mas para o projeto do Inter, eu acho que está bem certo isso aí, cara. Não, tem que pensar. Equilibra. É. Né? Projeto da Série B, no caso que a gente fala. Sim, o Hernando não está na relação. Não embarcou. Tá o Klaus. É isso que eu estou dizendo, é um negócio... Acho que o Hernando está sendo emprestado também, né? Deve ir para o Fluminense, né? Segue interessado. Considerando que o Fluminense está chegando hoje aí, se tu fizer um link, né? Já acerta tudo. A diretoria do Fluminense está aí. E já volta junto no avião. Tu acha que o Abelão acerta num vinho? Coisa numa garrafinha de uísque ali, né? Abre ali 2 doses, aí já acerta. Isso aí, porque o Hernando também quer sair, né? Eu acho que o jogador quer mudar de ares, né? O Hernando já deu... Depois daquela jogada contra o Novo Hamburgo, ele já não estava com moral e testou logo no canto aí. Foi decisivo, ele foi decisivo no Campeonato Gaúcho. Por isso que ele foi escalado na última partida. Que era para resolver o problema. Olha aqui, ó. Inter e Palmeiras na Copa do Brasil. 2 confrontos, cada um passou em 1. 4 jogos, 2 vitórias do Inter, 1 do Palmeiras e 1 empate. 92, semifinais, o Inter passou. 2015, quartas de final, passou o Palmeiras. O Grêmio realizou apenas um treinamento recreativo antes da partida contra o Fluminense. Lucas Lovatti está retornando ao Avaí. Não teve como fazer negócio porque o Maxi Rodrigues não quis, né? Exatamente. Agora o Maxi Rodrigues não vai jogar. Não teve acordo, pelo que eu li, né? Ele não quis jogar no Peñarol também, né? Eu escutei o Odorico falando hoje que ele já está acertado com outro clube, mas ele não ia citar o clube. Mas ele disse que tentaram trocar pelo irmão, né? Gaston Rodrigues. Ah? Ia um irmão e vinha outro. E ele não quis ir para o Peñarol. Lateral Sander, do Cruzeiro, pode ser reforço do Grêmio. O Sander me disseram que já tinha sido emprestado para o Ceará ou para alguém lá de cima. Bom, é um bom jogador. Arthur e Léo Moura não participaram do treinamento com os demais atletas, pelo menos na parte que abre para a imprensa, né? Mas não são problemas. 5 confrontos. O Grêmio passou 3 vezes e o Fluminense 2. 10 jogos, 4 vitórias do Grêmio, 2 do Flu, 4 empates. Pô, mas que equilíbrio. Não, o Grêmio tem 2 vitórias a mais. Não é tão equilíbrio, não. 4 vitórias do Grêmio, 2 do Flu e 4 empates. 2001, oitavas, passou o Grêmio. 2004, oitavas, passou o Grêmio. 2005, oitavas, passou o Fluminense. 2010, quartas, passou o Grêmio. 2015, quartas, passou o Flu. 6.400 ingressos já foram vendidos para a partida contra o time carioca. Expectativa é de 20 mil torcedores na arena, conforme a assessoria do Grêmio. Vai dar mais. Vai dar mais. Vai dar mais. Vai dar mais de 25. Com o número de sócios que tem o... É que o jogo sendo em Porto Alegre, transmissão da TV, aberta para a cidade... Mas você já tem 6.400 ingressos vendidos? Não, vai dar mais. Vai dar mais de 25. 25. O jogo é um baita jogo. Baita jogo. E tem um incentivo também para o sócio, amanhã é dia de campo, né, cara? Amanhã é dia de campo. Pena que os 2 jogos vão ser no mesmo horário. No mesmo horário, eu não entendo quem é que faz essas grades. Bom, é o jogo que vai e que volta. É exatamente a TV. Um passa para Porto Alegre, outro não. O que eu disse hoje é o meio-dia. O jogo mais decisivo para o Inter é o da volta. O jogo mais decisivo do Grêmio é esse de amanhã. Se o Grêmio fizer até 0-0, ou 1-0 no final, o Grêmio vai viver. O ideal é que não se tome gol, né? Até pelo estilo de jogo do Grêmio. O Grêmio mostrou contra Cruzeiro, Atlético, ano passado, que às vezes se dá até melhor fora de casa. Agora, se der para fazer uma poupancinha em casa, porque aqui o handicap favorável é o torcedor. O Grêmio joga sem 2 jogadores que eu reputo muito importante, cara, que é o Michael e o Bolens. Achei que você ia falar do Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira também. É líder. Mas líder, mas esses 2, eu digo, fazem o time jogar mais. O que tu acha do Cortez? Cara, o que eu vi do Cortez foi antes do Grêmio. Vamos esperar agora para ver um pouco. Não tem, eu acho que é um jogador médio. No Criciúma ele não foi bem. Não tenho uma opinião para dar. No São Paulo ele não foi bem. Ele foi bem no Botafogo. Muito bem. Quando ele surgiu, né? Quando ele surgiu. Surgiu Ele teve uma partida... Foi para a seleção brasileira. A partida que eu vi ele jogar... Mas isso o César Prates também foi.
O Jefferson. Ele teve uma partida pelo Grêmio completa, que foi na Argentina, né? Ou foi agora na Libertadores, que o Grêmio jogou com o time. Contra o Guarani do Paraguai? Que ele fez uma boa partida. Os caras botaram 2 caras em cima dele, porque a dificuldade que eu vejo nele é a parte defensiva, né? Ofensiva, ele é muito bom. Ele entrou no jogo domingo lá, ele fez 3 jogadas ofensivas boas. Vamos ver a defensiva. Tem um jogador incompreendido no Grêmio. Eu gosto muito do futebol do Ramiro, sabe? Eu acho o Ramiro... Hoje já não é mais. Faz bem pro time. Né? Vê, os 2 gols do Grêmio... É um belo jogador. Né? Ele não tem medo. Agora, ele perdeu o medo de tentar concluir, né? Ele tá chutando. Quando eu estava falando do Valdívia, eu estava me lembrando do Ramiro. O que faz o treinador na vida de um atleta. Sim. E aí há que se reconhecer. Eu não sou fã do Ramiro. Eu acho que ele não é titular de time grande. Eu acho que ele é muito útil. Está se tornando do jeito que está jogando. Aí eu me lembro de vários episódios. Cito o Jurandir no Grêmio parando com o Falcão. Cito o Sandoval no Inter de 97. Cito agora o Ramiro no Grêmio. Esse tipo de coringa, de jogador tático, que não aparece tanto, mas quando aparece é fundamental. Porque ele joga de lateral. Ele se cria. Ele joga de volante. Tu bota ele na beirada no ataque, ele vai e faz gol. Ele nunca vai ser um Elano. Não. Mas... Então. Ele está se superando. E o Grêmio melhora muito com ele na posição ali na frente. Mais ele à frente, teve uma vantagem, essa criação no interior. Ele jogou em várias no Juventude. Desde que ele surgiu lá na Copa Três Coroas, lá. Bate bem na bola. É um bom jogador, cara. E tem um pai que acompanha sempre. Sempre. A gente vê ele sempre lá. É um investimento. Né? O que é, Maurício? Não, Rec, hoje, pela Libertadores, o Atlético é o brasileiro em campo sem o goleiro Vitor, para enfrentar o Godoy Cruz. São 6 brasileiros essa semana, só não joga o Grêmio e... Fluminense. É às 9 o Atlético, né? Às 9 o Atlético... Não, Fluminense não. Fluminense não está na Libertadores. É o Palmeiras. Claro. É o Palmeiras na semana que vem. Claro. São os 2 adversários da dupla. Isso aí. O Atlético Mineiro sem o Vitor, porque faleceu o pai do goleiro Vitor, então ele foi liberado dessa partida. O Atlético já está classificado, busca apenas a liderança do grupo, né? É um confronto direto. O grupo do Botafogo é o que mais promete, né? É o mais do difícil. Do Atlético Paranaense, do Flamengo também está bem. É que o Atlético Paranaense é uma chapuletada, então. O Botafogo ainda pode tomar uma chapuletada e se recuperar. Eu torço contra os brasileiros. Quero mais que caia todos os brasileiros fora. Tu acha que os outros são mais fracos? Eu sempre acho que os brasileiros são os melhores times. E Atlético Nacional, se tu pudesse escolher entre Estudiantes, Atlético Nacional e Botafogo, acho que nesse grupo... É que tu foi no ponto certo já. Pegou na exceção da regra já. Atlético Paranaense, tu não encara? Mas ele prefere encarar o São Lourenço? Eu acho que eu prefiro encarar o São Lourenço do que o Atlético Paranaense. Tu quer vingança? Não é isso, não. Pegar o Atlético Paranaense toda a vida, né? Mas o São Lourenço é um time... É que eu peguei as duas exceções. Meia boca. São os 2 times mais... dos brasileiros mais fracos, mas é que normalmente o time brasileiro é um time é superior aos outros aí. Retirando os argentinos fora, né? Não tem a garra, né, velho? Esse é o problema. Os brasileiros não têm a garra dos estrangeiros. A exceção está nos argentinos. Aqui, eu vou te dizer uma coisa. A exceção está nos argentinos. Estudiantes. O Banfield incomodou o Internacional. O Banfield meteu 3-1 no Internacional lá. Sim, Rec, mas o Novo Hamburgo incomodou nós, cara. Tanto o Grêmio como o Inter. Então, futebol não tem muito mais. Já voltamos. Estamos falando de mulher bonita no intervalo aqui, porque nós gostamos nós somos do ramo, né? Sim. Acreditamos, pelo menos. Olha o cartão. Olha o cartão. Não, mas voltou assim, de repente, sabe? Com aquele silêncio. Ninguém queria continuar o assunto. Qual era qual é o destino do Maxi Rodrigues? Ele colocou no Instagram dele, me falou o Fernandinho aqui que ele vai para o Havaí. Bom. Ele foi especulado no Havaí como sendo emprestado. Não, mas ele descartou ele não aceitou, o Havaí. Né? De repente aumentaram a proposta. E ele vai. Ou alguém disse para ele, olha, tá enganado, Florianópolis é uma baita cidade, o Havaí só não caindo já é louco. Mostrou as fotos ali de 4 ilhas, as fotos de Campeche. O Ligeirinho resolveu para lá. Rosa, Caropaba, ingleses. Carlos, olha aí. O contrato dele é até o final do ano com o Grêmio, né? É, até o final do ano. Mas que contrato que não termina nunca. Aí, ó.
O jogador ruim é sofrimento. Eu acho que o Grêmio, quando emprestou uma vez, no começo, aumentou o contrato para não perder o vínculo. Pode ser, porque não termina. Não termina esse troço. Eu sei se era 5 anos, talvez. Sempre o Renato já passou 3 vezes pelo Márcio Rodrigues. A primeira vez o Renato estava? Tava, foi ele que botou a jogar. Mas então foi 2010. É, por aí. Pô, será, cara? Ou é a segunda vez? Deve ser a segunda vez. Não é possível. Não pode ser. Não. 2010 não pode ser. Não, foi com o Paulo 2010 Andoni. era o Silas. Não. Eu acho que o Max Rodrigues, a primeira vez, foi com o Luxemburgo dele. Veio em 2013. 13. Então não é tanto, então é 4 anos de contrato. 13, 14, 15. Foi anunciado pelo COF. 5. Fecha agora. Luxemburgo, então, né? Estava no projeto. Estava no projeto. Bom, deixa eu falar de um assunto muito importante que é a apresentação, cartão de visitas. Eu vou falar da Oralsim. O Dr. Charles Yark faz um trabalho espetacular e você está sempre em débito com a sua mãe. Por mais que pague, ela sempre merece mais. E por mais que você ache que esteja fazendo uma grande média, tem que fazer mais. E nada mais acolhedor, sincero, cativante que um sorriso de mãe, não é verdade? Então, dê esse presente a ela. Realize o sonho da mamãe. A Oralsim oferece o melhor tratamento com implantes dentários. Afinal, você mamãe, você vovó, todas merecem esse carinho. Agende uma avaliação. 30 764343 amanhã. 30 764343 amanhã. Ou então o WhatsApp agora. Já manda. 999514343. 999514343. Repito, responsável técnico é o Dr. Charles Yark, CRO 22531 e EPAO 3523. Oralsim, Porto Alegre, nosso carinho constrói sorriso. Essas siglas que a gente diz são obrigatórias no comercial, mas o mais importante é o trabalho extraordinário e sério da Oralsim. Essas entidades aí é simplesmente para dar fé no que a gente está falando. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Agora na Venceslau Escobar, 1786. Também na José do Patrocínio, 381-385. Funerária São Miguel. A mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265, Funerária São Miguel, tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Zago Radiadores, 55 anos, radiadores para linha leve e pesada, no endereço tradicional, Farrapos 1295, esquina Hoffmann, ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br, toda a linha leve e pesada e vende para todo o Brasil. Trabalho de excelência lá na Zago Radiadores. Becker e Ficha alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se. 3239-6689. Que horas começou o Jogo do Brasil? 7h15, está no intervalo. Então, já intervalo, o Brasil vai vencendo. A primeira, né, perdeu para o Guarani de Campinas 2-0 na arrancada. O Juventude ganhou de virada da Luverdense por 2-1. Os gaúchos, bem, né, razoavelmente bem, na arrancada da Série B. Será que numa zebra dessa não sobe os 13? Bom, aí seria. Os jogos que eu assisti da Série B,
O Juventude e o Brasil tem chance. Tem chance. Cara. Eu vi alguns jogos mas tem Guarani de times Campinas, ruins. tem Ceará. Mas eu vi o jogo do Guarani. Foi Guarani e o próprio Brasil. Que os gols que o Guarani fez foi bolas assim... Um gol foi falha da zaga. São São muito parecidos na sua ruindade. Mas o fator local é preocupante. Porque se um time começa a encucar, por isso que foi bom o Inter ganhar fora de casa, mesmo não jogando tão bem. Começa a encucar que não ganha, porque é complicado, porque o gramado é ruim, porque a torcida fica muito perto do alambrado. Aí se vai o boi com a corda, né? Ou a vaca com a cinta. Sim. Mas, no caso, eu concordo contigo, por serem todos muito parecidos, o Brasil subiu assim. Usa o fator casa, que é jogar quando joga em casa não perde, que é o Brasil, e o próprio Juventude, né? Acho que o Juventude tem um time melhor que o Brasil, vamos ver na sequência. Pois é, mas aí tem a questão do plantel, né? Esses times aí... Jogos longos. Esses times da Série B, mas esse time de São Paulo tem uma estrutura melhor. Tem um dinheirinho mais. Viajam menos também. Tem um dinheirinho bom. Claro, eles jogam muito ali no estado de São Paulo, né? Muito ao redor, não viaja tanto. Eu não falei dos nordestinos, não, que tem 3 pesados. Né? O Santa Cruz, o Náutico e o Paysandu. São 3 times de tradição. E tem o Ceará. O Paysandu vindo a cada rodada do norte sofre, né? E tem o Ceará. E tem o CRB, que muitas vezes faz boas campanhas. E, levando em consideração o Planalto Central, que tem o Goiás, que arrancou mal, perdeu para o Figueirense. E o Figueirense já tem alguma tradição, como o Criciúma também tem alguma tradição. Tem o Paraná Clube também. Vamos tirar uma febre boa no jogo Inter e Paysandu, que eu acho que é a terceira rodada. Terceira rodada. Por que tu lembrou do Paysandu? Não tem nada a ver com dívidas antigas. É apenas o jogo mesmo. Lembrei só do jogo, nada a ver com... Se fosse nas 3 últimas, podia ser pagamento de dívida. Vai que tem algum acerto passado, não sei também, né? Mas... Não, por que tu citaste o... Não, eu citei porque eu queria ver o time do Paysandu, é um bom time. Pra gente ter uma pelo base. futuro mais próximo, foi isso? Isso, é o terceiro jogo. É o adversário forte mais próximo. Exatamente. Isso aí. Foi só uma coincidência. Foi coincidência mesmo, pior que foi. Nem lembrava dessa outra questão. Lá em Paysandu, Você já prescreveu 3 vezes. Isso, aquela questão do seguro do Marco Liberato havia sido indeferido, né? Sim, mas a família recorreu uma coisa. Sim, mas tem notícia, ninguém nunca mais ouviu falar. Era um dinheirão, né? Porque eu me lembrei que foi a partir da vida dele, né? E aí... Infelizmente veio a faltar, mas aí tinha uma briga que parece que não tinham pago uma parcela da pólice. Eu passei a madrugada inteira acordado. O André Magalhães, nosso colega na época da Rádio Guaíba, estava em Florianópolis, transmitia de lá e eu de casa pelo telefone, porque foi um troço terrível. Um jovem, né? Cachorro Quente do R, onde os jovens se encontram, os jovens mais antigos e tal. Quem tem bom gosto, original. Em frente ao Colégio Rosário. Lembrei dos jovens por causa da URGS. Minha filha vive almoçando ali no Cachorro do R. Desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não temos franquias ou filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Agora tem a caixinha azul também. Já pode levar tanto na vermelha quanto na azul para casa. Priori Locações, máquinas e equipamentos de marcas famosas como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID e Movix. Ligue 3061-2221. Priori Locações, a melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para indústria e construção. priorilocacões.com.br. Loja Intershop, da rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Já vou deixar uma pergunta no ar aí para o Zé Vec Filho responder. Sócio pagando R$10 por mês e mais 10 para entrar, o sócio popular. Serão 2.000 sócios, segundo disse o Alexandre Chaves Barcelos ontem ao meio-dia aqui. Tem muita gente que diz, pautamos a empresa. Não, nós levantamos o assunto aqui já na última sexta-feira e falamos ontem de novo aqui com o Alexandre Chaves Barcelos. Mas 2.000 sócios a 10 pagando e 10 para entrar no estádio. JR Churrasqueiras. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para a sua churrasqueira. Informações 31044151. jrchurrasqueiras.com.br.
O José Vecchio Filho responde depois do intervalo comercial. Me lembra bem o nosso Valmir, famoso Pipoca, nosso colega aqui. Aliás, foi cinegrafista da Santa Ceia. Trabalhou em todos os canais. Ele que preparou a foto. E ainda tem cara jovem. É que ele faz, como diria uma falecida tia minha, ele faz plástica. Então. Mas olha aqui, ó. O Tencati e o Rogério Zimmermann, somando os dois, dá 11 anos. E somando os dois em temporadas, dá 13 temporadas. Os dois técnicos não mais longevos do Brasil, porque tem um lá na Amazônia que está há 20 anos. Né? Mas são dos mais longevos do Brasil. Eu falei aí no primeiro bloco e não aprofundei. Como é que terminou a história da prancheta do Ceni? Jogou a prancheta hoje no chão, pegou no Cícero. Está nervoso. O homem está nervoso. A história da prancheta, ela foi num intervalo de jogo, né? Achei que tinha sido hoje. Ela vazou recentemente pela ESPN. A ESPN divulgou, os demais sites confirmaram. Estou mal informado. Mas foi o Rogério Ceni, a versão que vazou é o Rogério Ceni jogou a prancheta no chão, ela quicou e bateu no Cícero. Eu não sei se uma prancheta quica, assim tão fácil. Exatamente. Né? A do tio Jejão foi a primeira prancheta. É que os caras escondiam a prancheta do tio Jejão e quando ele estava meio golhado, ele ficava meio louco procurando a prancheta. Eles quiseram fazer o Ceni, o treinador pronto, né? Não existe. Que já está pronto, que vai já treinar, inclusive no exterior. Como ninguém viu, cara? Inter com o Fernandão, Inter com o Falcão, Grêmio com o De Leon. Com todas figuras mais do que emblemáticas e todas têm o tamanho do Rogério Ceni, os seus respectivos clubes. Figueroa. Mas o Figueroa ainda tinha sido manager e ia quebrar o galho como treinador até terminar a temporada e tal. E aí começou a ganhar. Estreou ganhando do Vasco e do Curitiba, lembra? Sim. Olha aqui, ó. E o Guardiola negou tivesse se candidatado a ser técnico da seleção. Ele disse que técnico da seleção brasileira tem que ser um brasileiro, da Argentina tem que ser um argentino, um espanhol tem que treinar uma seleção espanhola. Né? E disse mais, a frase mais emblemática dele não é essa, que chama mais atenção. Ele disse o seguinte: se eu treinasse um time grande, já tinha sido demitido. Não, mas o entendimento... Se é um nosso aqui, é jacaré. Não, ele disse que lá também não tem essa história, né? Não tem vitória, cai. Vai pra rua. O Zidane ia pra rua do Real Madrid. Do Real Madrid. Não, mas de fato, Rex, se a gente for pegar a história, o Manchester City não é um dos... A história recente, os últimos 10 anos, não é um dos grandes da Inglaterra. Tu diga isso, não tem problema nenhum. Mas ele dizer do próprio clube... Ele dizer é complicado. E dizer que tiveram piedade dele porque são pequenos, ele quis dizer, eu sou grande. O que deve ser, dinheiro, não deve ser que ele é grande ou pequeno, porque o contrato dele deve ter uma multa que os caras mandaram ele embora. E hoje eu vi alguém analisando assim, mas lá a linha de raciocínio deles permite que se faça esse tipo de frase. Aqui, papagaio, aqui, Quem não conhece os jornais ingleses, os jornais espanhóis, os jornais italianos, são mais sensacionalistas que os nossos, ficam pensando frases. Aqui, ó, eu cobri a Copa da Itália, eu sou velho já. Já cobri a do México, em 86 também, mas aí na retaguarda. E na Copa da Itália, todo dia o Careca saía do ônibus para queria dar num italiano. Ele olhava, via o jornalista, porque naquela época a gente ficava cercando o ônibus, fazendo aquele griteiro, Careca, Romário. E os caras desciam para falar, ou falavam até na janela do ônibus. Ainda era assim, era o jornalismo romântico, né? Aí, quando um italiano gritava e ele ouvia a voz do italiano, ele saía de dentro do ônibus, queria dar nos caras. Mas o Brasil é diferente, né? Olha a confusão que se meteu a Adidas, né? Por causa da camisa do esporte, né? Que confusão, né? Que confusão gratuita. À toa. Botou uma frasezinha atrás aqui da nuca. Não, mas botou a frase... Qual foi a frase mesmo? O Brasil é nosso. 87. O 87 até ele não citou, uma camisa em homenagem ao... Não, mas acho que tá na etiqueta. O Brasil é nosso, 87. Que é a decisão do Supremo. E meteu fraco, meteu o Flamengo. Claro, o Flamengo é Adidas também, né? Não, mas conseguiu piorar. E aí piorou depois, porque conseguiu se complicar com o esporte. Esse já está na rua, esse aí já... É uma cartão segunda-feira, com o marqueteiro. Não, e o estagiário do Twitter também não, porque o estagiário do Twitter decidiu responder o Flamengo dizendo, não, nós consideramos os dois campeões. Também pra complicar com tudo. Nada, fica quieto. Mas vai ser vaselina. Fica quieto nessa hora, não fala muito. Tá aí a prancheta.
A prancheta foi no clássico contra o Corinthians, na semifinal do Paulista, na derrota por 2-0. Então faz história. Eu achei que tinha sido hoje de manhete. Achei que tinha sido um episódio novo. Tá aí. Então pega essa prancheta. Ô, Vecchio, ingresso popular. Não, eu acho que eu fico até um pouco dividido, porque eu acho que assim, a intenção... Eu acho que sem voto. A intenção... Mas vão dizer, discriminação, mas aí não tem paga como, pouco. não tem como, porque aí se tratam de estatuto. direitos. Não, se tratam de direitos e todos os sócios têm direito. Voto é direito. Negócio de acesso ao estádio é vantagem, né? Então, não tem como fazer uma categoria sem direito a voto. Né? Isso aí, quem fez a última vez, naquela época, foi o presidente Asmus, o Parque Gigante. Né? Que havia um temor, que o Parque Gigante era muito heterogêneo, tinha gente de todas as greys clubísticas, e o Parque Gigante, num período, chegou a ter o mesmo número de sócios ou mais que o clube. Teve um período que e o Parque tinha Gigante... muito gremista sócio do Parque Gigante. Pois é, então aí eu nem vou citar alguns aqui bem conhecidos. Se proibiu o voto do Parque Gigante, mas eu acho que sócio tem que ter direito a voto. Então, ou cria categoria, e esse populismo aí, não sei, a torcida quer e o sócio quer time competitivo e caro. E aí, ao mesmo tempo, a gente quer reduzir o faturamento da bilheteria. Ficar só na mão da televisão, né? É que também tem uma série de exigências. O cara não pode ganhar mais que 2 salários mínimos. Eu acho que é válida. Eu acho que a experiência limitada a 2.000 sócios, limitada, é válida para colocar a torcida no estádio. Porque é uma briga que tinha dentro do conselho, uma discussão, aquela questão do espaço ocioso, né? Porque os grandes estádios só... Eles não lotam, né? Eu não gosto de dizer meias palavras. Eu prefiro me incomodar. Já larga na frente na próxima eleição quem tiver o apoio do povo do clube. Que a ideia é do povo do clube. Apesar de que eu não estou estes dizendo ainda que não não votam. seja Sim, justo. sim. Eu acho que está legal. Está legal que seja do povo do clube. Mas larga na frente. Mas é que se eles tiverem a ideia e a ideia for boa, eles têm que ganhar os méritos por isso. Certo? Não, eu acho. Mas eu preciso dizer só isso. Sim, porque vamos pensar assim, ó, se o estádio não lota. Porque hoje eu escutei... Não queria te estragar. O cara estava explicando numa outra rádio. Eles passam a ser a terceira opção em dia de estádio lotado. Primeiro aos sócios que só fazem ali. Eu não sei bem como é que primeiro é o o sócio do check-in, depois o que paga meio ingresso e depois o sócio depois que paga eles quer dizer que um dia de sócio de estádio lotado eles não vão entrar. Então para inglês ver, então. Ou então já tem discriminação. Eles vão entrar em dia de estádio mais vazio. Ah, só vazio, tá? Quando tiver 0 grau e a rodada for às 11h30 da noite, quarta-feira. Mas por R$10. Não, e aí, mas então não faz. Isso não, aí... mas aí vamos pro outro lado. O lado lírico, agora falando sério. O cara quer dar os 10 pro Inter e só tem 10. Às vezes acontece. E aí tem um plano que é 20. Não. Popular, não. Tem o campeão do mundo é 20. O campeão do mundo é 20 Só e paga parte do 20, ingresso. Mas paga 40. Paga meio ingresso daí, né? Mas nesse jogo paga R$10. Nesse com o ABC final de semana. Daí paga 30, aí o outro vai pagar 20. Bom, mas então já tem. Já tá parecido. Mas vai ficar mais popular aí. Empatou Londrina, repetindo. Poxa vida. É uma lástima. Tomara que o Brasil faça o segundo. Eu torço muito pro Chavante. Eu gosto de clube que tem torcida. Lá é muito legal. Tem energia, o clima é legal. Tem gato. Eu gostava muito de ir lá na charanga do Vanderlei e comia churrasco lá, hein? De vez em quando saiu uma fumaça por ali. Valeu, obrigado, Ferraz. Obrigado pelo convite. Obrigado, Vecchio. Obrigado, Maurício. Amanhã, 1h da tarde, preliminar a imagem do futebol.